para as nossas vidas hoje, e eu até postei já o título da mensagem, eu acho que quarta-feira, ou quinta ou sexta, não me lembro. O Senhor me deu a mensagem e eu estava pensando acerca de algo, e eu observando na verdade como o ser humano sofre. E eu sou um observador de pessoas, e eu vi que algumas coisas atrapalham muito a gente, o ser humano. Eu percebi essa semana como as pessoas sofrem por pensar algo, só pensar. Como as pessoas sofrem por ficar pensando o que os outros falam dela. Você já sofreu por isso? Você ficou pensando, o que será que estão pensando de mim? Eu acho que todo mundo aqui já sofreu por isso. Talvez alguém esteja sofrendo hoje por isso. O que será que eles pensam de mim? O que será que aquela pessoa está pensando de mim? E eu percebo isso, como isso tira a energia, como isso tira o foco às vezes das pessoas, e como isso faz as pessoas às vezes traçarem uma estratégia para qualquer coisa equivocada, fazerem planos para a vida equivocados, só por pensar o que é que os outros estão pensando dela. Ainda ninguém fez nada, tudo na ordem do pensamento. E eu observando isso, eu observei porque algumas pessoas vieram falar comigo, e eu falei, mas por que você está falando isso? Não, é porque eu estou preocupado com o que você está pensando de mim. Mas eu não penso nada de mal em você. Vai, faça a sua parte. E eu observei como o inimigo é sujo. Quando essas pessoas saíram da minha presença, no mesmo dia, 3 pessoas, aí eu entendi que era Deus falando comigo. Eu peguei e comecei a pensar um pouco, e o Espírito Santo trouxe no meu espírito o pensamento. As pessoas deviam se preocupar com o que eu falo delas. E ali naquele instante, o Senhor me deu a mensagem. Muito mais preocupados do que os outros falam de nós, nós temos que estar preocupados com o que Deus fala de nós. Você sabia que Deus fala a seu respeito? Aliás, você sabia que o seu Deus fala? O seu Deus se move, Ele se emociona, Ele se alegra. O Espírito Santo tem todos esses sentimentos, e Ele fala a nosso respeito. Porque vocês acham que quando Deus dá ordem aos anjos para nos livrar, por exemplo, eu fiz uma jornada alucinante, maluca, dava medo ontem à noite naquela serra em Bento Gonçalves, sem enxergar nada. E detalhe, o meu motorista devia ter aproximadamente 80 anos, e a mulher dele estava atrás, dizendo, bem, você se perdeu, né? Tu perdeu-se, admite bem, gaúcha. Queridos, amados, mas eu tenho certeza que o meu Deus falou com anjos, dizendo, vá lá e sejam batedores deste carro, vão à frente, não permitam acidentes. Ele passava, quem já foi para Bento Gonçalves, é uma subida assim, ele passava aquelas curvas que eu via toda a cidade lá embaixo, era um precipício. Eu dizia, Senhor, segura. Eu fazia assim com o meu corpo para forçar o carro mais para cá. Estava morrendo de vontade de pedir para dirigir, mas eu achei que ia ser indelicado. Nosso Deus fala, Ele não faz assim para os anjos. Não, Ele fala, vá lá, proteja o meu filho, vá lá, cuide da minha filha. Nosso Deus fala, Ele fala a nosso respeito, e nós nos preocupamos com o que os outros falam de nós, e não paramos para pensar, o que será que Deus fala de mim? E se alguém fala de mim, é por conta das minhas atitudes. Se alguém fala de você, é por conta de alguma coisa que você fez, pensou em fazer, falou. As pessoas falam de nós por conta dos nossos atos e do que falamos. E Deus também fala de nós por conta dos nossos atos e por conta do que nós falamos.
Eu quero pensar junto com vocês um pouco sobre isso essa noite. E o título dessa mensagem, para ficar gravado aí no seu coração e nos irmãos que editam e CDs as mensagens, é: Deus fala de mim. Ele fala de nós. E hoje nós vamos saber o que é que Deus fala de nós. Sabe, queridos, eu tenho entendido que cada vez que o Senhor ministra as nossas vidas através da palavra, eu tenho entendido que é uma manifestação de Deus sobre nós, uma manifestação de amor de Deus sobre nós, derramando através da palavra perdão e graça. Eu entendo que é assim. Eu entendo que é o jeito de Deus dizer que nos ama, e na hora da palavra que Ele nos ensina, nos exorta, nos corrige. Eu vejo que é Deus se manifestando sobre nós com perdão e graça, dizendo: filha, eu perdoo as tuas bobagens, dizendo: filho, a minha graça está sobre você. Eu vejo assim esse momento da palavra no culto. E nós precisamos de perdão e graça, amém? Você precisa de perdão e graça. A palavra de Deus fala que a presença de Jesus é como um perfume derramado. Você já derramou perfume, já quebrou um frasco de perfume na sua casa? A gente fala assim: nossa, recendeu o perfume, a casa toda ficou cheirando perfume. A presença de Jesus nesse lugar, essa noite, tem que ser assim: recender este lugar, sentirmos o bom e suave perfume de Cristo se manifestando com perdão e graça, se manifestando com perdão e graça, e que Ele derrame então sobre nós uma chuva de perdão e graça. A Bíblia também fala que quando nós louvamos, o Senhor habita em nosso meio, e diz a palavra do Senhor que o trono dele tem rodas que se movem. E a Bíblia fala que quando nós adoramos, quando nós clamamos, essas rodas, e são rodas de fogo, elas se movimentam. Então, quando eu e você adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, o trono dele se move. E eu preciso que o Senhor incline os olhos dele para cá essa noite. Eu preciso que o Espírito Santo se mova em nosso favor essa noite, porque eu, de mim mesmo, não tenho nada a dar para vocês. Com temor e com tremor eu subo aqui dia após dia, mas eu tenho uma confiança, que Ele tem olhado para nós. Mas eu preciso que você me ajude, eu preciso que você interceda por mim, eu preciso que você clame junto comigo, que você peça para que Ele venha, que você peça para que Ele se revele, para que Ele se mostre neste lugar. Você pode me ajudar a fazer isso? Amém. Porque sem Ele aqui, amados, sem Ele aqui, não há razão de estarmos aqui. Para isso, eu entendo que seria um ato de reverência se colocar em pé na presença dEle. Porque o Rei da Glória, eu sei que vocês já cantaram, eu sei que o Rei da Glória já entrou nesse lugar, Ele está aqui. E agora que Ele se manifeste a nosso favor, no momento da palavra, que Ele derrame sobre nós perdão e graça. Perdão e graça. Porque se nós crermos que somos perdoados e entendermos a graça, amados, nós iremos infinitamente além do que pensamos. Ele é fiel. Vamos louvar o Senhor antes de ministrarmos essa palavra. Confesso-te, Senhor.
do seu lado aí, declare uma palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Pega pra mim também. Afinal, o que Deus fala de nós? Queridos, a palavra do Senhor, eu quero usar como introdução dessa mensagem uma palavra que talvez você conheça muito bem, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Se você quiser, você pode acompanhar a leitura, minha Bíblia na nova versão internacional. A palavra de Deus diz assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse. Diga assim: é esse. Levante-se e unja-o. Diga: unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amados, essa passagem, ela ilustra um momento sublime, lindo, maravilhoso da Bíblia. Se nós formos ver esse capítulo inteiro, no primeiro versículo de 1 Samuel 16, Deus já mostra que ele tinha um propósito com a vida de Davi. Ele queria ungir um rei. Deus queria ungir um rei. E aí então, nesse momento, Deus envia Samuel à casa de Jessé. E quando Samuel chega na casa de Jessé, tem 7 filhos lá na casa. E Samuel pergunta para Jessé: estão todos aqui? Ele fala: não, tem mais um. Tem o menorzinho, o caçula, e ele está cuidando das ovelhas. E aí, então, quando Davi chega na casa de Jessé, se completam os 8 filhos. E o Senhor fala com Samuel e diz: é este, unja-o, é este. Amados, aqui, nessa passagem, vemos as primeiras 2 coisas que Deus fala a respeito da gente. Porque Deus, Ele olha para mim e para você, preste atenção, amados. Deus, Ele olha para nós da mesma maneira que Ele olhou para Davi. Deus olhou para Davi com um propósito. Deus, quando olha a mim, olha a vocês, Ele olha com um propósito. Você não tem os seus dons, os seus talentos para exibicionismo. Nós não temos um chamado para fazer parte de um povo separado na terra, para fazermos uma facção, criarmos uma espécie de uma república, criarmos uma embaixada e estarmos separados dos pecadores. Não. Deus, Ele nos olha com um propósito. Deus olhou para Davi com um propósito. E nós vemos aqui 2 coisas que Deus fala a respeito de Davi, que cabe a mim e a você. Nós vemos aqui a primeira coisa que Deus fala, e você vai saber qual foi a primeira coisa que Deus falou para você. A primeira coisa que Deus falou, melhor, de você, foi o seguinte: é este, é esta. Sabia que você não está aqui hoje por acaso? Você está aqui porque Deus olhou para você e Deus falou: é este, é esta que eu quero, no dia 23 hoje, no dia 23 de março, na minha casa, para ouvir essa palavra. A primeira coisa que Deus fala a nosso respeito é isso. Ele nos escolhe, Ele diz: é este, é esta. E a segunda coisa que vemos aqui que Deus fala de nós, depois que Ele nos escolhe, Ele fala: unja-o, unja-o. Deus, Ele olha para nós e Ele fala a nosso respeito. Ele diz: é esse que nos escolhe, e depois Ele nos capacita, Ele nos unge.
amados, a unção do Senhor é algo sério. E nós vemos aqui também que após ele falar acerca de Davi, dizendo: Samuel, é este, unjam. Perceba que ele falou de Davi para Samuel, e ele fala de nós até hoje: é este, unjam. Ele foi e ungiu. E nós vemos uma terceira coisa, não que Deus fala, mas nós vemos aqui um favor de Deus. Tem uma palavra que não tem no dicionário português, que é um termo inglês, que é empowerment. Empowerment. Nós vemos aqui em seguida Deus falando de Davi: é este, unjam. E aí ele vem com esse termo que é empowerment, que se fosse aportuguesar, nós podemos chamar de empoderamento. Empoderamento. Depois da unção ele empodera Davi. E aí nós vemos isso aqui. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor, empowerment, apoderou-se de Davi. Olha como Deus, e o que Deus fala de nós: Ele nos escolhe, Ele nos unge, e a partir do momento que Ele nos escolhe, nos unge, Ele nos apodera. Ele nos capacita. Hoje, quando o Silvestre fez um momento de cura e libertação, ele começou a declarar: segurado, segurada, segurado. Sabe o que é isso? Esta é a manifestação do empoderamento da unção do Senhor sobre a vida dele. Ele não falou isso dele mesmo. Não há nele, não há em nome algum essa virtude. Isso nós só podemos falar em nome de Jesus, porque Ele nos escolheu dizendo: é este, e Ele nos ungiu para isso. E aí então Ele nos apodera. Ele apodera-se de nós e temos autoridade para dizer para a enfermidade, qualquer que seja: saia dele, segurado, segurada. E muito crente, em que Deus um dia falou: é este, e disse: unjam, e não faz uso desse apoderamento, que fica tímido, fica retraído e não faz uso desse apoderamento. Aqui nós vemos já o amor de Deus sendo revelado. Quando Ele fala de nós, Ele fala de nós com um propósito. Ele sempre fala com um propósito. Amados, e o que é que faz com que Deus veja uma pessoa e fale dela? É este. O que é que tem em nós que faz com que Deus, que chame a atenção de Deus e Ele diga: é este, é esta? O que é que pode haver em nós? Porque nós sabemos que eram 8 filhos de Jessé. Podia ser qualquer um. Mas quando Davi entrou, ele falou: é este, é este. Então perceba que Deus escolhe, e Ele deve ter um padrão para fazer essa escolha. Deus deve ter alguns critérios para fazer essa escolha e dizer: é este, é esta. E 2 coisas existem que Deus, Ele olha. 2 coisas que Deus, Ele vê. A primeira coisa que Deus vê, nós não lemos, mas você pode ler 1 Samuel 16:1, que Ele queria levantar um rei sobre Israel. Então, o que é que faz com que Deus escolha uma pessoa e diga isso dela? É esse, unjam. A primeira coisa é porque Deus tem um propósito. A primeira coisa é o propósito de Deus. Deus não vai escolher: é este porque ele é bonito, porque ele é rico, porque ele é africano. Não, é porque Deus tem um propósito. Samuel 16:1 fala: ele queria levantar um rei sobre Israel. Ele tinha um propósito. E a segunda coisa que determina o que é que Deus vê nas pessoas, que Ele diz: é este, unjam, são as características dessa pessoa. As características dessa pessoa. Perceba que Davi tinha algo especial. Deus via algo especial em Davi que Ele não viu nos seus outros 7 irmãos, que eram maiores, mais fortes, talvez mais bem preparados, faziam um bom manuseio de ferramentas, armas de guerra, eu não sei. Mas perceba que nenhum dos 7 Deus enxergou as características
tinha a característica. Ele viu em Davi características para estabelecer o novo rei sobre Israel. Amados, lendo a palavra, nós vemos que Deus busca homens e mulheres com características específicas sobre as quais Ele possa dizer: é Ele, unjam, é ela, unjam. Deus procura, escute isso, parece assim, Deus procura pessoas com características específicas para cumprir o propósito dele. E eu não sei você, mas eu fico pensando que eu quero ser essa pessoa. Então eu tenho que descobrir quais são essas características. E aí, meditando nessa palavra, o Espírito do Senhor me levou a observar aqui, a perceber aqui algumas características encontradas em Davi, que fez ele olhar todos os 7 e quando ele entra dizer: é este, é este. E eu destaquei aqui, encontrei aqui 3 características. A primeira característica que Deus encontrou em Davi e quer encontrar em mim e você, a primeira característica: Davi era uma pessoa com força de vontade. Davi era um sujeito que tinha força de vontade. Perceba uma coisa, amados: onde é que estavam os 7 irmãos de Davi na hora que Samuel chegou na casa de Jessé? Eles estavam em casa, certo? Assistiam a sessão da tarde, de certo com um atestado médico e não pode trabalhar, mas pode saracotear. Eu não sei o que eles faziam em casa. O fato é que eles estavam em casa. E só quem estava cuidando das ovelhas do pai? Davi. Talvez Davi olhou os irmãos, um sentado no sofá, o outro mexendo no Facebook, outro na internet, um lá fazendo outra coisa. Ele disse: ele olhou e falou assim: quer saber do quê? Eu vou cuidar das ovelhas do pai. Ele foi, ele tinha força de vontade, porque não é assim. Quando tem 3, 4 que estão preguiçosos, eles ficam preguiçosos igual. Quando tem 3, 4 comendo, eles comem junto. Essa coisa por osmose pega, e a vagabundice também pega por osmose. Então não andem com quem não tem força de vontade, senão você vai ser um sujeito que também não vai ter força de vontade. Nós vemos que Davi, ele tinha força de vontade. Davi, quando surgiu um leão para atacar as ovelhas do pai, Davi teve força de vontade. Ele, leão, vem cá, eu te pego na unha, rapaz. Ele tinha força de vontade. Quando o urso foi tentar pegar as ovelhas do pai, ele foi lá e guerrilhou contra o urso. Ele tinha força de vontade. Talvez ele não tivesse força física, mas a vontade dele. E essa é a questão, meus irmãos. Às vezes o nosso físico não quer, mas se eu tenho vontade, eu faço. Eu tenho que submeter o meu físico à vontade. E a minha vontade é fazer a vontade do Pai, ainda que eu esteja em frangalhos, mas eu vou fazer a vontade do Pai. É claro que o meu corpo, essa hora, queria estar deitado, assistindo Fantástico e comendo aquela carninha do almoço que sobra, você picota ela, corta em quadradinho, corta cebola, corta pimentão, corta tomate, coloca 2 colheres de manteiga na panela de ferro, deixa aquela manteiga derreter, joga primeiro a cebola, deixa ela fritar um pouco, um pouquinho de sal, joga os alhos, depois o tomate, depois joga aquele pimentão e por último a carne, e começa a mexer com uma colher de pau, vai fazendo aquele caldinho, e aí aquele arroz esquentando soltinho. Eu queria estar em casa comendo isso. O meu corpo quer isso. O meu corpo não tem vontade, mas a minha vontade não pode ser a vontade do meu corpo, da minha carne. Eu tenho que ter força de vontade, ainda que meu físico não resista. Essa semana eu briguei com uma ovelha minha, e eu brigo com as ovelhas. E eu falei: aonde já se viu você não ir trabalhar porque torceu o pé? Um crente de verdade tem que trabalhar se rastejando, não tem enxaqueca, enxaqueca, não tem. Isso é para covarde, isso é para fraco. Quem tem força
pode se sujeitar a essas coisas, não pode se sujeitar às limitações físicas, porque o inimigo é sujo e quer fazer isso, quer nos fazer parar, e a pessoa perde a grande oportunidade de ir trabalhar se arrastando, e alguém perguntar: e aí, está tudo bem? Não, estou com um pouco de dor, mas eu estou aqui para fazer o melhor. E sabe por que, amados, que eu falo isso? Eu falo isso para que você aprenda com o erro dos outros. Nós temos que ser inteligentes e aprender com o erro dos outros. Queridos, e eu falo e falo mesmo, porque eu não falo daquilo que eu não sou exemplo. Se eu não for exemplo de alguma coisa, eu não vou abrir minha boca. Se eu não for exemplo de integridade, eu nunca vou falar de integridade. Se eu não for exemplo de fidelidade, eu nunca vou falar de fidelidade. Se eu não for exemplo como servo de Deus, eu nunca vou falar acerca de Deus. E eu já fui exemplo disso, porque trabalhei de muleta, trabalhei de cadeira de roda no Acre, procurando ponto de cadeira de roda. Nunca peguei um dia de atestado na minha vida. Nunca. Sabe o que é isso? Isso não é glória minha, isso é força de vontade. Isso é força de vontade. E Deus procura pessoas como procurou Davi, para cumprir o propósito de ser rei. Ele encontrou em Davi essa característica. Davi tinha força de vontade. Força de vontade é uma característica que Deus busca naqueles que vão cumprir o propósito divino que Ele tem para as nossas vidas. E é tão pouca força de vontade que a gente vê nas pessoas. As pessoas não aguentam a rotina, as pessoas não aguentam o dia a dia, as pessoas se cansam. E sabe qual é a primeira coisa que as pessoas largam? Eu nunca vi um crente cansado, esgotado, e assim: vou pedir demissão do meu trabalho para ficar na obra. Não tem, e nem deve fazer isso mesmo. Mas o que eu vejo de servos do Senhor, quando estão assoberbados de trabalho, dizer: eu vou dar um tempo da obra, porque não tem força de vontade. A pessoa que tem força de vontade, ela não se cansa. Ela não se cansa, sabe por quê? Porque elas são como aqueles que confiam no Senhor. Eles vão correr e não vão se cansar. Eles vão voar como águia. O Senhor restaura as suas forças. O Senhor faz com que a cada amanhecer a misericórdia dele se renove, e ele também renova a nossa força física. Davi tinha força de vontade. Deus encontrou em Davi força de vontade. Uma segunda característica que o Senhor ministrou em meu espírito, que ele viu em Davi, é a seguinte: Davi era rápido em resolver conflitos. Davi era rápido em resolver conflitos. Davi não ficava remoendo conflitos. Davi não ficava remoendo problemas. Davi não era assim. Ele chegou a certo momento e disse assim: o que é que está acontecendo aí? Tem um gigante aí? Tem um gigante aí falando do nosso Deus? Gente, alguém faz alguma coisa. Vamos resolver, levanta aí, vamos lá, quem é que vai? Davi não tinha rapidez em resolver as coisas. Ele não ficava o que eu chamo de gestão abdominal com problemas. Tem gente que pega problema e aplica a teoria chamada gestão abdominal. Gestão abdominal é empurrar as coisas com a barriga. Davi não ficava empurrando com a barriga. Davi, ele resolvia os problemas rapidamente. Ele era rápido para resolver o conflito. Ele percebeu: mas não tem ninguém para encarar esse cara? Não tem ninguém pronto para ir? Vou eu. Põe esse troço de mim aqui, colocou a armadura, ficou grande, não estava legal, tira esse negócio aqui. E aí, ele não fez o que muita gente faz: põe um recurso em mim, põe um recurso que eu faço, põe dinheiro que eu faço, dá a estrutura que eu faço. Aí a estrutura não deu, o recurso não deu, ele falou assim: então deixa eu lá. Ele não fez isso. A roupa não serviu, o recurso não serviu, a estrutura não serviu. Ele falou: tira esse troço que eu vou assim mesmo. Olha o que Deus encontrou nesse cara. Vocês entendem por que hoje em dia é tão difícil de Deus falar? É este. Porque o que Ele procura são estas características. E quantas vezes a nós, quando há escassez do recurso, nós deixamos para lá o problema. Como há escassez da estrutura, nós abandonamos o problema, fazendo figas para que ele se resolva sozinho, para que alguém faça um pim-pim-pim e as coisas se resolvam, para que venha algum pastor de uma profetada dizendo: olha, o problema da sua vida,
a solução está no bolso daquele irmão. Deus vai usar ele para te abençoar. A gente fica esperando. Davi não esperava. Davi foi sem estrutura, sem recurso. Ele pega, sabe o quê? 5 pedrinhas. Ele pega pedra. E o cara vem contra ele, o problema vem contra ele com espada, com lança, com escudo, e grande, gigante, enorme problema. E ele, com um pouquinho de recurso que ele tem, só que ele faz uso de uma coisa que Samuel fez com ele, em 1 Samuel capítulo 16, quando ele disse: é este, unja-o. E aí então a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus apoderou-se dele. Ele tinha 3 pedrinhas que pareciam não ser nada, ele tinha poucos recursos, ele tinha praticamente nada, mas ele sabia que ele tinha um empoderamento de Deus sobre ele. E quando aquele cara começou a zoar dele, Davi falou assim: eu vou contra você, e fez uso desse empoderamento e derrubou o gigante, resolveu o problema. Davi, ele era rápido para resolver o problema. Ele não ficou ciscando, ele não foi lá, viu e falou: o cara é grande, hein? O cara é grande, nós temos que fazer algum plano, alguém vai por trás, faz assim, empurra, não sei. O problema é grande, vamos chamar aquele irmão, que nessa área aquele irmão é bom. E aí vai lá: irmão, será que você pode ver esse negócio aqui para mim? Porque aí o irmão fala: olha, eu estou muito atarefado, estou cheio de coisa, mas tem uma ali que eu sei, peraí que eu vou. E aí fica. Davi não foi atrás de ninguém. Davi foi rápido, foi resolver o problema, porque ele sabia que Deus já tinha falado dele: é este, unjam. Ele sabia daquele empoderamento. Amados, a notícia dessa noite é que Deus já disse de todos vocês: é este, é esta. Deus já ungiu vocês. E o que é que nós estamos fazendo com o empoderamento? Será que eu e você estamos sendo pessoa com força de vontade? Será que nós temos tido força de vontade? Será que eu e você, que Deus já falou de nós, é este? Que Deus já falou de nós, unjam ele? Será que nós temos sido rápidos em resolver conflitos? Ou a gente fica remoendo os problemas? A gente fica remoendo os conflitos? E a terceira e última característica que percebo claramente fez Deus olhar para Davi e falar dele é a seguinte: Davi também era rápido em arrepender-se e mudar. Davi era rápido em se arrepender e em mudar. E sabe, a impressão que eu tenho é que essa era uma das coisas que Deus mais admirava em Davi. Deus, ele gosta que sejamos rápidos em nos arrepender e mudar. Ele gosta de ver essa característica em nós. Isso agradava muito ele em Davi. Deus, ele fica feliz em ver pessoas que se arrependem rápido e mudam. Deus gostava de ver isso em Davi. Deus certo dizia: olha, esse cara aqui, ele se equivoca. Esse rapazinho aqui, ele pisa na bola. Mas sabe o que me agrada nele? Rapidinho ele se arrepende e muda. Porque tem gente que se arrepende, mas não muda. Tem gente que fala: sou estúpido com o irmão. Joguei uma rajada de praga gospel. Aí me arrependi. Ou está descontrolado, sabe como é que é? Umas lutas aí. Me perdoa, vamos orar. Bora. 2 semanas depois, está lá no outro irmãozinho. Arrependeu-se, mas não mudou. Vocês estão entendendo, amados? Davi era rápido de se arrepender e mudar. Eu acho que Deus olhava porque Davi pisou na bola, Davi errou, Davi falhou, mas ele era rápido de se arrepender e ele mudava. Ele mudava. Ele não ficava ali. Amado irmão, amada irmã, santos do Senhor, ouça o Espírito dizendo à igreja essa noite: por favor, não permita que o erro dure muito tempo em sua vida. Escute isso: não permita que o erro permaneça muito tempo na sua vida, porque acontecem 2 coisas quando o erro permanece
você entenda claramente o que é que Deus quer ministrar para nós essa noite. A primeira coisa que acontece, quando o erro permanece muito tempo em nossa vida, a solução se afasta. Quando um erro está muito tempo em mim, quando eu estou cometendo as mesmas coisas por muito tempo e permito isso, a primeira coisa que acontece muito perigosa é que a solução para aquele erro se afasta. E a segunda coisa que acontece é que o pecado cresce e nos domina. Esse é o caminho. Está muito tempo no mesmo erro, não sentimos mais Deus, parece que Ele nem existe, até estamos na igreja, mas não sentimos a presença dEle, não percebemos o mover do Espírito, parece que está tão frio, a música não é boa, a mensagem é chata, tudo está tão distante. Exatamente isso. Quando eu permaneço muito tempo no erro, quando eu não sou ágil para perceber o meu erro, me arrepender e mudar, e ele fica, ele dorme comigo, ele acorda comigo, fica dias, semanas, meses, anos. Essas duas coisas acontecem. A primeira, a solução se afasta, e a segunda, o pecado cresce e te domina. Exatamente assim. Queridos, vocês já pararam para pensar por que existe tanta gente que sabe que está no erro? Já pararam para pensar por que existe tanta gente que está sofrendo por estar naquele erro? Já pararam para pensar? A pessoa sabe que está no erro, a pessoa sofre por conta daquele erro, mas não muda. Já parou para pensar nisso? Certamente você conhece alguém, ou você está dizendo assim: eu estou no erro há muito tempo e não estou conseguindo mudar isso. Saiba que então Deus está falando com você. E essa noite Ele vai te dar o caminho para você se arrepender e mudar definitivamente, porque Ele vai trazer a revelação de como é que as coisas acontecem na nossa vida, porque Ele nos conhece muito bem. Deus nos conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe como funciona a nossa mente, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso espírito. Ele esquadrinha-nos, Ele passa um scanner, Ele sabe tudo a nosso respeito. E hoje Ele vai trazer uma revelação de por que é que nós permanecemos em algum erro por muito tempo, sofrendo e não conseguimos mudar. Por um motivo: quando nós demoramos muito no erro, esse erro desestabiliza as nossas emoções. E aí então gera uma confusão emocional. Preste atenção nisso, irmãos. Quando eu permaneço muito tempo no mesmo erro, esse erro, eu já me afastei da solução, o pecado já cresceu em mim, já tem me dominado, e aí então essa ciranda formada em torno daquele erro desestabiliza a nossa emoção, trazendo uma confusão emocional, que eu chamo de disfunção emocional. Disfunção emocional. E sabe o que essa disfunção emocional produz? Eu escrevi para não escapar nenhuma, e eu não esquecer, ser traído pela minha memória. Essa disfunção emocional causada por conta de um erro, que eu permaneci muito tempo nele, não fui ágil para me arrepender e mudar, causa uma confusão emocional, e essa confusão gera uma disfunção das emoções. As nossas emoções passam a não funcionar mais como deveriam funcionar, e aí coisas que não deveriam doer em nós, doem muito em nós. Aí coisas que deveríamos passar por cima, não conseguimos passar por cima, porque a nossa função, ela não está mais, a nossa emoção, ela não está mais funcional, ela perdeu a função dela, uma confusão emocional que gera essa disfunção, e isso produz algumas coisas. Por exemplo, isso produz alteração de humor, a pessoa muda de humor. Isso produz depressão. Essa disfunção emocional é que gera depressão. Perceba como o diabo está nessas coisas. Perceba como ele permite, porque é que ele deixa você às vezes confortável no erro. E às vezes ninguém vai descobrir o teu erro. O diabo faz um esquema e você diz: não, ninguém nunca vai descobrir isso. Ninguém nunca vai ver isso. Ele cria esse cenário de segurança. Ele cria esse cenário de absoluta confiança de que nunca ninguém vai descobrir
isso para que você permaneça no erro, porque ele sabe que se você não for ágil e se arrepender e mudar, isso vai mexer com as suas emoções, gerando uma disfunção emocional, e essa disfunção emocional vai desencadear em alguma dessas coisas que eu estou lendo: alteração do humor, depressão, bipolaridade. Sabe o que é bipolar? Dois polos, um polo de bom humor e um polo de mau humor. Você não sabe aquele dia em que polo que a pessoa está. Isso é patologia, isso é tratado em ambulatório. Também gera transtorno da ansiedade, pânico, todo tipo de fobia. Gera o transtorno obsessivo compulsivo, o tal do toque. Percebam, amados, como essas doenças, elas só ocorrem por conta dessa astuta cilada do inimigo. E tem mais: existem os estressores familiares. A psicologia chama de estressores familiares. Quando eu estou com a minha função emocional fora de ordem, uma confusão nas emoções, os parentes, os familiares são estressores. Eles geram estresse em mim. Aí eu não consigo conviver com meu pai, não consigo conviver com a minha mãe, não consigo conviver com meus irmãos, não suporto a minha esposa, meus filhos, a voz deles me irritam, por conta dessa disfunção. Existem ainda os estressores profissionais. Está me perseguindo, vai me derrubar, aqui não suporto mais, aquela pessoa me pediu tal coisa, eu não... Estressores, essas reações todas elas são porque nós permanecemos em algum erro por muito tempo e não nos arrependemos dele e não mudamos, e aí nossas emoções são confundidas, há uma confusão nas emoções, e essa confusão gera a disfunção, e a disfunção desencadeia essas coisas. Existem ainda os estressores afetivos, e esses estressores afetivos podem ser casalzinho, ou podem ser no afeto dos irmãos. Nós vivemos uma atmosfera de afeto como irmãos em Cristo, e aí tem aquelas brigas entre irmãos, sabe? Aquela irmã não suporta, aquela vem, eu perco a bênção, desço da cruz. Então desce mais 2 andares, irmão, vai para o inferno, fica lá, descer da cruz. Jesus subiu na cruz por nós, aí ele fica dizendo: eu desço da cruz, eu tenho que crucificar o meu eu e as minhas emoções. Por que essas pessoas ficam assim? Porque há disfunção das emoções. Por isso que há esses estressores afetivos no meio do povo de Deus, e é tudo um plano do maligno. Existem ainda os estressores financeiros. Por conta da minha emoção está toda confundida, aí por conta da falta de dinheiro, eu não consigo ter um plano claro, objetivo para sair daquela situação de escassez financeira, porque as minhas emoções estão tão disfuncionais que eu não consigo observar e enxergar uma saída. São chamados estressores financeiros. E aí eu começo a declarar miséria, e aí é tudo que o diabo quer, porque tem um demônio chamado Maria Molambo, e quando você fala: eu sou miserável, eu não tenho as coisas, e aí tem aqueles crentes que fazem voto de miséria: eu não tenho as coisas, mas não preciso das coisas, Deus me sustenta. Meu irmão, minha irmã, Deus falou que Ele acrescentaria as coisas. Como é que você diz que não precisa das coisas? Ele prometeu que acrescentaria, se você buscasse o reino dEle, a justiça dEle. Mas a gente assume essa posição e a gente não percebe que dá para sair dela com algum plano. E por que eu não consigo sair? Porque se a minha emoção ela está disfuncional, eu não consigo traçar um plano estratégico, e aí a pessoa permanece naquela situação. Aí existe o transtorno do déficit de atenção. Transtorno do déficit de atenção é resultado dessa emoção conturbada. Por algum motivo, por algum problema, por algum trauma que a pessoa teve. Às vezes, amados, nós cometemos erro, não estou falando de pecado, às vezes é o erro em lidar com uma situação. Por exemplo, a pessoa não sabe lidar com a morte de um ente querido. E não saber lidar com a morte de um ente querido, crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a gente ficar sofrendo aquela morte muito tempo, é um erro, e por conta daquele sofrimento é uma disfunção emocional, e pode desencadear numa depressão, e pode desencadear em qualquer um desses agentes estressores. A gente brigar com o irmão: aí eu briguei com o irmão, discuti com o irmão, briguei com o irmão, e aí eu não consigo mais me relacionar direito com esse irmão, já pedi perdão, já liberou perdão, já liberei perdão,
vai esquecer. E aí eu não consigo mais, criou aquele ranço com o irmão. Isso é permanecer no erro. Vai ter problema nas suas emoções. E algum desses agentes estressores pode se manifestar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, ou pode vir uma depressão, ou pode vir um pânico, ou pode vir qualquer uma dessas coisas que estão aqui. E ainda a última disfunção que acontece por conta das emoções são disfunções sexuais. A pessoa envolvida nessas coisas, dessa maneira, permanecendo no erro muito tempo, pode sentir desejos homossexuais. A pessoa ainda pode ter dificuldades de relação sexual. Não há como ter relação com o marido e com a mulher. Não tem, parece que perdeu a libido, perdeu a química. Mas é porque tem alguma disfunção. Algo aconteceu que abalou a emoção, mexeu com a emoção, fez uma disfunção, uma confusão nas emoções, e essa confusão gerou alguma disfunção, e essa disfunção geram estas coisas. Daí o marido e a mulher brigam, porque a mulher fala assim: você não me ama mais? Por acaso está pensando em outra? Mas não é. Às vezes é alguma disfunção que desencadeou nisso, por conta de alguma coisa que não soube lidar. Às vezes uma pressão no trabalho, eu não soube lidar. Ai, aquilo está me afligindo. Ai, aquilo está me tirando a paz. Ai, isso é um erro. Porque ele já disse para você: é este, unja-o. E ele é poderoso você. Ele é poderoso de você. Ele envolveu você numa atmosfera de poder. Então, se tem uma dificuldade no trabalho, você não pode permanecer assim: ai, está tão difícil. Ai, ele está me perseguindo. Ai, ela está me perseguindo. Ai, eu acho que vou perder o emprego. Ai, eu preciso mudar de setor. Ai, eu preciso disso aqui. Isso é um erro. Porque nós temos que nos arrepender. Ai, isso aqui está difícil. Ai, isso aqui está ruim. Peraí. Mas ele me escolheu. Ele me ungiu. Ele é poderoso. Me arrependo, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa por esses instantes que eu tive ali, Pai, quando eu fiquei apavorado, desesperado por tais perseguições, porque o Senhor me envolveu de poder. Então, Deus querido, eu vou contra toda essa oposição, no poder do nome de Jesus. E você se arrepende, você começa a clamar e você se fortalece. Vocês estão comigo aí também? Vocês estão entendendo, amados? Queridos, Deus nos conhece muito bem. Ele sabe que essas coisas acontecem exatamente assim com a gente. Ele sabe muito bem, Ele sabe disso tudo. Então, a primeira coisa que Deus faz é sarar nosso mundo emocional. Pega a sua mão direita e diga assim: Deus sara o meu mundo emocional. A primeira coisa que Deus faz é exatamente isso. Deus conhece toda essa situação, Deus conhece toda essa circunstância, e a primeira coisa que Ele faz não é ir lá e matar o seu oponente, não é ir lá e abrir a porta do emprego, não é ir lá e tirar você da noite para o dia daquela situação, mas a primeira coisa que Deus faz, Deus sara o nosso mundo emocional. O mesmo Davi, a quem Deus falou tão bem, que disse que ele era um homem segundo o coração dele, o mesmo Davi passou por isso, passou por esses problemas emocionais. Eu quero ler com vocês lá em Salmos capítulo 30, vamos lá, vamos passar pela Bíblia um pouquinho, estou encerrando. Sem apostas no zap, tá? Quantos minutos leva para encerrar, beleza? Salmos 30. Nós vemos aqui no Salmo 30, Deus sarando as emoções, Deus sarando o mundo emocional, Deus estabilizando. Escutem, amados, Deus estabilizando. Disfunção é isso, disfunção é isso. Agora nós vemos, Davi estava vivendo isso, uma disfunção emocional, uma disfunção, estresse, ele estava com depressão, ele estava sendo acuado, ele estava com fobia, ele tinha medos, ele estava vendo tudo isso, Davi, uma disfunção emocional. Aí Deus vem e sara as emoções, estabiliza as emoções. É assim que Deus faz. Ele fala assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste. Olha quem está falando.
ele estava caído. A disfunção emocional derruba a gente. Pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Depressão, amados. Depressão, o pessoal quer ficar onde? Quarto escuro, quer ficar na cama, parece uma sepultura, não acende a luz, não abre janela, não abre nada. Ele está com depressão. E ele está dizendo: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Ele estava prestes a morrer. Olha as emoções dele, como é que estavam. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Diga assim: Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. E continua ele falando: mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Sabe por quê? Davi permaneceu no erro por algum tempo. Lembra a consequência? Permaneceu no erro por um tempo, não se arrepender rapidamente. E começa a acontecer, a solução começa a ficar distante. É isso que ele está dizendo aqui. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Se tu, meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança. Olha Deus sarando as emoções. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. A primeira coisa que nós vemos Deus fazendo, amados, é sarar o nosso mundo emocional. Deus estava sarando as emoções de Davi. O mesmo Davi que passou por tudo aquilo, o mesmo Davi que Deus falou dele, que Deus ungiu ele, que Deus apoderou dele. Escuta aqui, meu querido, Deus não escolheu Davi e Deus não falou de Davi por conta de que Davi era perfeito. Davi não era perfeito. Deus, ele falou, Deus escolheu Davi por causa das atitudes de Davi, por causa das características que ele encontrava em Davi. E foi isso que fez com que Deus escolhesse Davi e que falasse bem a respeito de Davi. E é isso que Deus quer encontrar em mim e em você. Nós temos essas características de encontrarmos solução, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às pressões, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio ao erro. Eu tenho força de vontade e eu me levanto daquela situação. É isso que Deus viu em Davi e não perfeição. Queridos, talvez você tenha errado até o dia de hoje, mas ouça isso. Ouça isso. Deus não te rejeita pelo seu erro. Deus não te rejeita pelo seu erro. Deus, ele não olha para o seu erro, para o meu erro e fala de nós dizendo: terminou aqui. Não, Deus não vai falar nunca de você: terminou aqui. Não é isso que Deus quer falar de você. Não é isso que Deus quer falar de mim. O que Deus quer falar de mim é o seguinte: o que Deus quer falar de você é o seguinte: segura em minha mão e alcançaremos o propósito. Deus está propondo para mim e para você essa noite. Ele está falando de nós isso essa noite. Se há algo que você precisa, segure na minha mão e nós alcançaremos o propósito. Deus não é um Deus que fica olhando a gente sofrer de longe. Ele está do nosso lado. E o que Ele fala de mim e de você, se está passando uma luta, se você errou até agora, Ele está dizendo para você, não está dizendo é o fim da linha, Ele está dizendo: segure na minha mão, nós vamos alcançar o propósito. Sabe como que Deus fala isso? Através de uma palavra, através dessa palavra. A mão de Deus se revela através dessa palavra. Se agarre na palavra, se agarre no que o Espírito está dizendo, se agarre numa frase que saiu daqui, empoderada pelo Espírito Santo, e isso é a mão do Senhor que vai te sustentar. A conclusão que eu tenho dessa mensagem, irmãos,
é que se eu e você queremos que Deus fale de nós, nós precisamos possuir essas características que Davi tinha. Nós precisamos ser uma pessoa de força de vontade firme. Nós precisamos ser rápidos para resolver problemas. Nós precisamos ser ágeis em nos arrepender e mudar e fazer diferente. Se nós fizermos isso, amados, Deus encontrará em nós as características que Ele precisa para cumprir o propósito dele em nossa vida. E Ele tem um propósito com todas as nossas vidas. E Ele já disse de você: é este, é esta. Ele já te ungiu, Ele já te apoderou, Ele já te empoderou. Agora cabe a mim e a você exercitar estas características. Não dê mais volta em torno do seu erro. Não fique mais sapateando em cima daquele erro. Não fique mais remoendo este erro. Pare com essa prática, qualquer que seja o seu erro. Que essa noite você possa pensar nesse erro, pensar nessa situação, pensar nisso que você está vivendo hoje, e que você possa, com autoridade, fazendo uso desse empoderamento, numa só palavra, fazer com que essas coisas mudem. E a palavra deveria ser: basta, basta, de uma vez por todas, basta. Só assim, amados, nós vamos ter a força de vontade de nos levantarmos. Não importa se você está na depressão, não importa se você está passando por fobias, não importa se você está passando por síndrome do pânico, não importa se você se sente oprimido, se existem agentes opressores contra você, se existem agentes estressores contra você, não importa se você está passando por todas essas coisas, não importa. O que importa é que eu e você temos que saber que o que nos leva para isso é fatalmente porque ficamos sapateando em cima de algum sentimento, em cima de alguma situação, em cima de alguma perda, e isso está tirando as suas emoções da função normal dela, e ela vai levar você para o buraco, para a depressão, para a fobia, para o medo, para essas coisas. Por isso essa noite é noite de dizer: basta, basta disso tudo, das brigas, das confusões, das discussões, basta dos agentes estressores na família, marido que não suporta a mulher, pai que não suporta filho, filho que não suporta pai. Basta dessas situações. São armadilhas, são ciladas. O diabo também nos conhece, mas o Senhor nos sonda. O Senhor sonda as nossas emoções. O diabo não sonda as nossas emoções. O diabo vê as nossas atitudes. Por isso eu e você temos que nos levantar essa noite e dizer: basta. Eu queria pedir para o irmão Heber subir aqui. Eu ainda quero dizer uma última coisa que Deus fala de Davi, e que Ele fala de mim também, e que Ele fala de você. Deus falou de Davi: é este, unja. Deus falou: ele tem um coração igual ao meu. Deus viu toda a disfunção emocional de Davi. Deus no Salmo 30 se revela em amor, onde Ele diz que estabiliza o mundo emocional de Davi. E Deus também quer estabilizar a sua emoção e a minha emoção. Mas além dessas coisas, Deus falou mais acerca de Davi. Ele também fala a mim e a você. Eu quero ler o que Deus falou para Davi. Ouça. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. Ele está falando de 1 Samuel.
a minha mão o susterá. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Não importa o seu erro. Você está meio sem força agora. Ele está dizendo: me dê a mão. Vamos cumprir esse propósito juntos. Me dê a mão. Vamos restaurar a casa caída de Davi. Me dê a mão. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Ele sabe que a gente se sente enfraquecido em algumas situações. Ele sabe que tem algumas circunstâncias que nos levam no pó, que nos ferem, que nos machucam, que deixam marcas que para toda a vida. Mas Ele diz: ainda que você esteja fraco, o meu braço te dará força. Ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja fraca, o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a deboches, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Sabe aquele empoderamento? Ele está falando mais poder, mais unção, mais graça. Use, igreja, mais poder. Mortos se levantarão, enfermos serão sarados, jovens serão libertos das drogas, lares serão restaurados. Mais poder. O Senhor fala: e pelo meu nome aumentará o seu poder. Tome posse desse poder, igreja. Tome posse desse poder. Aquela circunstância não pode te derrubar. Não pode te derrubar. As suas emoções que estão aí confusas, essa confusão emocional não vai te derrubar. Sabe por quê? Porque pelo meu nome, diz o Senhor, aumentará o seu poder. Ele está empoderando você mais ainda. Um dia Ele te escolheu e Ele falou de você: este é esta, unja-o. E a partir daquele dia, o Espírito dele apoderou-se de você, e você talvez permaneceu em alguns erros, falhou, e aí você caiu, enfraqueceu-se. Mas Ele fala que Ele aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Não pode ter problema, não pode ter problema que te aflige, porque Ele diz: a tua mão dominará até o mar. Meu irmão, você tem que crer nessa palavra. Minha irmã, você tem que tomar posse disso definitivamente em sua vida. A tua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem os céus. Eu e você somos raiz de Davi. Eu e você somos essa promessa. Ai, como Deus é lindo! Você já viu uma profecia se cumprir? Olha a sua volta. Aí está a profecia se cumprindo. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Somos da raiz de Davi. Somos da raiz de Davi.
Deus fala isso de você. Deus falou isso de Davi. E é o que Ele fala de mim. É o que Ele fala de você. Santos, vocês são santos. Era o que eu tinha para compartilhar com vocês da parte do meu Pai. Foi o que o nosso Deus colocou em meu coração para entregar para vocês. O que o Espírito mandou entregar, eu entreguei. Glória a Deus. Se você recebe, fique em pé. Eu quero orar para você. Senhor, é na Tua presença que nos encontramos essa noite. Esse encontro contigo, Deus querido, mexe com os céus, mexe com a terra, mexe com o inferno. Esse nosso encontro com o Senhor essa noite, ó Deus querido, promoveu, Pai, no meio do Teu povo, desse povo que está aqui e do povo que está acompanhando em sua casa e daqueles que vão ouvir, ó Deus, de alguma maneira essa mensagem, esse encontro da Tua voz através da minha vida, para cada pessoa que tem ouvido essa porção. Esse encontro, Deus querido, provoca uma mudança definitiva de vida. Senhor querido, que o Senhor fortaleça os meus irmãos, que o Senhor, Deus querido, os ajude, que o Senhor, Pai querido, esteja, Pai, com a Tua mão, com o Teu braço, dando força a cada um, que possamos, Deus, entender o que o Senhor fala de nós, que possamos reconhecer o que o Senhor já disse a nosso respeito, quando falou é este, quando falou é esta, reconhecer que o Senhor já deu uma ordem para sermos ungidos, separados, santificados, consagrados. Agora, Pai, ajude-nos como igreja a desenvolvermos, Pai, essas características que o Senhor encontrou em Davi, que o Senhor possa encontrar em nós também, Deus, que possamos ser pessoas que têm força de vontade, que não se cansa, que não se abala, que não desiste, que sujeita o físico à vontade do Pai. Que possamos, Deus querido, ser rápidos em resolver problemas, que o sol não se ponha enquanto resolvemos os problemas, que não se ponha o sol sobre a nossa ira, que não se ponha o sol sobre a nossa mágoa com alguém, que sejamos rápidos, prontos, atentos em resolver problemas, que possamos também ser muito ágeis, muito rápidos em nos arrepender e mudar de atitude. Pai, ajuda-nos, ajuda-nos. Uma vez mais, Deus, eu peço, ajuda-nos essa noite, Senhor. Venha sobre nós, Deus, venha sobre nós, Deus. Oh Pai, que a Tua mão nos sustente, que nenhum inimigo, oh Deus querido, venha debochar de nós, que nenhum injusto nos oprima. Pai querido, que o Senhor esmague tudo aquilo, Pai querido, que tem nos atrapalhado. Senhor querido, que a Tua fidelidade e o Teu amor nos acompanhem, que o Senhor aumente o Seu poder sobre nós, que o Senhor torne real em nossa vida estas palavras sobre a vida de Davi, que o Senhor diga a nosso respeito, como o Senhor falou de Davi essas palavras, e que nós possamos dizer como Davi: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva, a rocha que me salva.
E que o Senhor nos ligue, Deus, nos ligue, Deus querido, a Ti, nos mantendo no Teu amor para sempre, e sempre, e sempre. Pai querido, que o Senhor nos tome pela mão e nos leve a cumprir o propósito, em nome de Jesus, Deus. Cada vida que está aqui, Pai, que chegou aflita nesse lugar, cada pessoa que chegou aqui, Deus querido, sem esperança, cada pessoa que chegou aqui com as suas emoções todas confusas, cada um que chegou aqui com disfunção emocional, talvez em alguma fobia, talvez esperando a depressão, talvez sendo vítima de agentes estressores das mais diversas ordens, ou vitimando alguém, oprimindo a vida de alguém. Deus querido, se chegaram pessoas assim aqui essa noite, com disfunções, ó Pai, com déficit de atenção, se chegaram pessoas aqui com estressores financeiros, a vida financeira está estressando até o ponto de não perceber que há uma saída. Há uma saída. O Senhor nunca falou de nós, aqui é o fim. Nunca. Quando pensamos que tudo acabou, o Senhor começa uma nova história em nós. E se alguém chegou aqui assim, Pai, se alguém aqui chegou essa noite com disfunções na área sexual, e que isso tenha ocasionado, Deus querido, conflitos, se alguém chegou aqui, Deus querido, sofrendo, ó Pai maravilhoso, de bipolaridade, se alguém chegou aqui sofrendo de ansiedade, sofrendo de pânico, ó Deus querido, com essa grande confusão emocional, Senhor, que o Senhor venha agora estabilizar as emoções, Pai. Estabilize as emoções, Pai. Estabilize as emoções dessas pessoas, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, Deus. Eu oro a Tua palavra sobre eles nesta hora. Eu oro a Tua palavra, Pai, e te exaltarei, Senhor, pois Tu nos reergueste e Tu não deixaste que os nossos inimigos se divertissem à nossa custa. Pai, eu oro a Tua palavra dizendo: Senhor meu Deus, a Ti nós clamamos por socorro, e Tu, Senhor, vem e nos cura. Senhor, o Senhor nos tiraste da sepultura, nós estávamos prestes a descer a cova, mas o Senhor nos devolveu a vida. Pai, eu oro a Tua palavra e cantamos louvores ao Senhor, ó Deus querido, porque somos Seus fiéis. Nós louvamos o Teu santo nome, pois a Sua ira, ainda que venha sobre nós, dura só um instante, ó Deus, mas nós cremos que o Seu favor dura para a vida toda. Pai, sabemos que o choro pode durar uma noite, mas cremos que de manhã irrompe a alegria. Pai, quando senti segurança, eu disse: Senhor, jamais seremos abalados. Senhor, com o Teu favor, deste-nos firmeza. Senhor, com o Teu favor, o Senhor nos dá estabilidade. Eu oro a Tua palavra, eu oro a Bíblia sobre a vida dos meus irmãos, me coloco como intercessor deles, mas eu clamo a Ti, Espírito Santo, que ninguém intercede por nós como o Senhor. Só o Senhor é capaz de interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Interceda em favor dessas pessoas que chegaram aqui acometidas dessas circunstâncias, Pai, porque não sabem, porque desconhecem o que Deus fala de nós. Em nome de Jesus, Deus, eu creio na Tua manifestação, eu creio que o Teu Espírito está aqui, eu creio que cada pessoa que está ouvindo e ouvirá essas palavras será curada, será transformada, será restaurada, e esta palavra não cairá em terra que não produz fruto. Esta palavra eu declaro que produzirá fruto no meio de todo o Teu povo. Nós não esqueceremos dela, nós não abandonaremos a Tua voz, a Tua palavra, Pai.
porque ela tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada. Eu louvo a Ti, Espírito Santo, pela Tua presença. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos conhece muito bem. Obrigado porque o Senhor nos cura. Obrigado porque o Senhor fala de nós, e o que o Senhor fala sempre são coisas boas. Hoje sabemos, afinal, o que o Senhor fala a nosso respeito, e tomamos posse e dizemos: eis-nos aqui para cumprir o Teu propósito nesta terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Põe a sua mão em posição de receber, meu irmão. Quero liberar uma palavra de vitória e graça sobre a sua vida. Deus, o Senhor nos conhece tão perfeitamente. Eu não sei o que cada irmão necessita, precisa, mas eles estão com mãos estendidas, ó Pai querido, como filho que espera do Pai. Coloque sobre as mãos de cada irmão, ó Deus, a porção que eles precisam, a porção que eles precisam para superar essa semana, para vencer os desafios que estão por vir, ó Pai. Senhor querido, seja guarida, seja solução financeira, seja libertação, seja cura, seja portas abertas, o que quer que seja, Pai. Que o Senhor coloque sobre as mãos de cada uma a porção que eles necessitam, em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado, eles saibam que o Senhor de fato colocou a solução, a resposta, a estratégia, a forma de nós vencermos, em nome de Jesus, Deus. E que a graça do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e que a salvação do Filho amado Jesus Cristo, e a mais doce consolação que temos do nosso amigo, conselheiro fiel, Espírito Santo, seja com o Teu povo, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia.